Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos continuar a leitura dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, aqui com o nosso livro da edição da Companhia das Letras. O tópico que nós vamos trabalhar hoje está na primeira seção do texto, chamado As Aberrações Sexuais, item 4, que se chama O Instinto Sexual dos Neuróticos. É importante destacar que já tem vídeo publicado sobre as sessões anteriores, os itens anteriores, que é o item 1, os desvios no tocante ao objeto sexual, o item 2, os desvios da meta ou do objetivo sexual, e o item 3, observações gerais sobre as perversões. Todas essas discussões já estão aí no canal, você pode acessar e acompanhar se você está chegando agora. E aproveitando, se você está chegando agora, se inscreve no canal e clica o sininho das notificações para que você seja avisado das próximas etapas dessa leitura. Então, vamos às considerações sobre esse texto. Então, como eu acabei de falar para vocês, o vídeo de hoje será sobre o item 4, o instinto sexual dos neuróticos. Freud começa essa seção do texto falando sobre a importância das contribuições da psicanálise no estudo das psiconeuroses. E essa expressão psiconeuroses é utilizada aqui por ele no texto como uma categoria bastante ampla. Aqui ele inclui a histeria, a neurose obsessiva, a neurastenia, que é um quadro com um termo já bem em desuso, mas que nessa época significava um estado de esgotamento físico e mental que muitas vezes estava associado à masturbação compulsiva, vejam bem. Aqui ele também inclui quadros de demência precoce. Vejam que durante esse período do texto, o termo esquizofrenia ainda não havia sido criado por Eugene Bleuler, e que foi um médico psiquiatra no hospital de Burgosli, na Suíça. Inclusive o mentor do Jung. Foi o Bleuler que separou a esquizofrenia da demência precoce. E durante esse período aqui, tudo estava misturado. Então era um rótulo daqueles assim que indiscriminava e colocava todo mundo dentro do mesmo balaio. E também a paranoia. Então vejam que a paranoia, que é uma psicose, é uma forma de esquizofrenia, durante esse período era vista como uma neurose. Lembrem-se que no início da psicanálise, Freud não fazia essa distinção entre neurose e psicose. Ele vem fazer isso depois. Ele achava que as psicoses, ou vamos dizer assim, ele denominava que as psicoses eram neuroses narcísicas. E aqui, ainda na primeira página do texto, mais uma vez, Freud vai reiterar a importância, ou podemos até dizer, a determinância da sexualidade na formação das neuroses. Vejam essa passagem que se encontra aqui na página 59 e 60 dessa edição da Companhia das Letras. Seguindo o texto, então, Freud vai reiterar a importância da sexualidade na etiologia das neuroses. Vejam essa passagem que está na página 59, onde ele fala sobre isso. Ele diz assim: essas psiconeuroses, até onde vai a minha experiência, assentam em forças instintuais sexuais. Então vejam, ele vai dizer aqui logo em seguida que não é que elas contribuem, não é que a sexualidade contribui para a neurose, não. Ela é determinante. Vejam como ele vai deixar isso bem explícito nessa passagem. Não quero dizer com isso que a energia do instinto sexual faz uma contribuição para as forças que mantêm os fenômenos patológicos. Quero afirmar expressamente, isto sim, que esse aporte, ou seja, a sexualidade, a força da sexualidade, é o único constante e a mais importante fonte de energia da neurose.
de maneira que a vida sexual das pessoas em questão, ou seja, dos neuróticos, a vida sexual dos neuróticos, se manifesta ou exclusivamente, ou predominantemente, ou apenas em parte nesses sintomas. Então vejam que ele está dizendo aqui que nos neuróticos, a sexualidade, a vida sexual dos neuróticos se manifesta, via de regra, nos seus sintomas. Então a gente pode observar em indivíduos neuróticos graves que há um comprometimento da qualidade da vida sexual, do gozo sexual, que está manifesto exclusivamente ou predominantemente, ou pelo menos em grande parte, nos seus sintomas. Então aqui em seguida ele ainda diz assim: como eu já disse em outro lugar, eu vou mostrar para vocês o que ele está dizendo com isso, os sintomas são a atividade sexual dos doentes. Então vejam essa expressão, vou repetir. Os sintomas são a atividade sexual dos doentes. Então, um exemplo disso é a situação da Ana O, que vocês devem se lembrar, o caso pioneiro da psicanálise, acompanhado pelo Breuer, na qual Ana O desenvolve uma paixão muito grande pelo Breuer e, na iminência do rompimento da relação terapêutica, ela desenvolve uma gravidez psicológica e foram chamados os médicos, acreditando que ela tinha sinais de parto, né, que ela fosse ter um filho. Então, os médicos a examinam e vê que ela absolutamente não tinha gravidez nenhuma, mas era uma gravidez psicológica, e Breuer é chamado e ela diz algo assim como: lá vem o filho do doutor Breuer. E aí ele, assustado com essa situação, preocupado também com o seu casamento, rompe o acompanhamento terapêutico com a Ana O e a abandona devido à intensidade desse fenômeno de transferência que na época não era conhecido pelo Breuer. Mas vejam que, voltando aqui ao texto, Freud diz aqui: como disse em outro lugar, os sintomas são a atividade sexual dos doentes. Em outro lugar, ele está se referindo a uma passagem do pós-fácil do caso Dora. Né? Caso Dora, que inclusive está aqui nesse mesmo volume, nessa edição da Companhia das Letras, com o título de Análise Fragmentária de uma Histeria. Né? Vocês que trabalham com as edições mais antigas lá da Imago vão ver que o nome é um pouquinho diferente, né? Que é Análise do Fragmento de um Caso de Histeria, né? Esse é o antigo nome, mas que nessa edição veio traduzido como Análise Fragmentária de uma Histeria. Então vamos ver o que é dito pelo Freud nesse outro lugar a respeito disso que estamos falando aqui. Então, lá no pós-fácil do caso Dora, nessa mesma edição, na página 310, lá no último parágrafo dessa página, vocês vão encontrar a seguinte passagem. Freud está dizendo assim: a sexualidade não intervém numa só ocasião, como um deus ex machina, em algum ponto dos processos característicos da histeria, mas que fornece a força motriz para cada sintoma e cada expressão de um sintoma. As manifestações patológicas são, por assim dizer, a atividade sexual dos doentes. Então, com isso, ele quer complementar dizendo que não é um único evento singular, né? Essa expressão que ele emprega aqui, Deus ex machina, significa uma tentativa arbitrária de solucionar um drama. É uma expressão, inclusive, utilizada no teatro. Mas não é isso que se trata o impacto da sexualidade na causalidade das neuroses. Não é um evento necessariamente que vai dar toda a explicação, mas uma soma de fixações e de eventos que vão formando pontos de sintoma, pontos de ancoragem dessa neurose ao longo de toda a constituição psíquica ou psicossexual dos indivíduos. Portanto, se nós estamos dizendo, ou se Freud está dizendo, né, e nós estamos aqui reforçando,
que os sintomas são a atividade sexual dos doentes, então nós entendemos que o sintoma é de fundamental importância para a compreensão das neuroses. Já falei isso em outros vídeos, mas eu não me canso de repetir. Daí a crítica que a psicanálise faz à mera medicalização do sintoma. Quando nós usamos medicação psiquiátrica e com apenas o intuito de eliminar os sintomas, nós eliminamos as pistas para identificar a causa das neuroses, a causa dessas fixações. É claro que, em certos casos, a medicação é indispensável. Caso contrário, não haveria a menor possibilidade de um tratamento psicoterápico. Então, não se trata de descartar o trabalho da psiquiatria de modo nenhum. Mas o que a gente vê na medicalização é que, em muitas circunstâncias onde é possível tratar sem remédio, o indivíduo é muito medicalizado e não faz terapia, o que é pior e que dificulta muito a recuperação desses casos. Mas voltando ao que eu falava aqui, ainda na página 60, a psicanálise, então, como Freud diz aqui no segundo parágrafo, elimina os sintomas dos histéricos com base na premissa de que os sintomas então são o substituto ou como que a transcrição de uma série de processos psíquicos ou de tendências e desejos investidos de afetos que um processo psíquico especial, que é a repressão, o recalque, privou do acesso à resolução. Ou seja, alguma natureza de desejo, de fantasia, investido ou carregado de muito afeto, mas que esbarrou na força da censura do recalque. E isso impediu a descarga desse instinto ou desse desejo, dessa fantasia. E essa fantasia, então, ou esse desejo reprimido, mesmo no âmbito do inconsciente, está produzindo significado, está produzindo sintoma. E uma das formas de encontrar a possibilidade dessa descarga seria, no caso da histeria, a conversão desse conflito reprimido, então a conversão dele para alguma parte do corpo, que seria a expressão transcrita ou substituída ou simbólica desse conflito que foi reprimido. Isso no caso da histeria, que nós estamos falando aqui. Freud está trazendo muito aqui para essa leitura da histeria como exemplo, nesse pedacinho do texto. Essa questão da descarga, vocês devem estar se perguntando, mas por que a descarga, né? Por que essa importância de descarregar? Porque é um dos princípios que Freud observou no funcionamento do aparelho psíquico, que é o princípio da constância. Ou seja, quando há um acúmulo de energia no aparelho psíquico, isso é sentido como uma experiência desagradável, como uma experiência de ansiedade, de angústia, e que precisa ser descarregada. Então, isso vai valer tanto para necessidades fisiológicas, mais no campo do instinto mesmo, né? Quanto para os nossos desejos, os nossos afetos, aí operando mais no campo da pulsão. Portanto, todo acúmulo de energia psíquica é sentido internamente como desagradável, daí a necessidade de descarga. Mais adiante aqui no texto, numa subseção chamada de resultados da psicanálise, Freud vai fazer alguns comentários que eu achei muito interessantes sobre a histeria e eu gostaria de reforçar aqui com vocês também. Então ele vai fazer considerações sobre o caráter histérico. Vamos aqui para a página 61, finalzinho da página, onde ele começa dizendo assim: o caráter histérico denota um quê de repressão sexual que vai além da medida normal. Vejam, uma intensificação das resistências ao instinto sexual que conhecemos como vergonha, nojo e moral. Ou seja, até aqui
ele está dizendo que ele percebia nos neuróticos daquela época, nos histéricos, nos neuróticos histéricos daquela época, uma repressão sexual, de nojo, de vergonha, de muita moralidade, muito mais clara, assim, muito mais acentuada do que com as outras pessoas. Então ele continua aqui, uma fuga como que instintiva ante a consideração intelectual do problema sexual, que em casos acentuados tem a consequência de se manter uma completa ignorância sexual até depois de atingida a maturidade sexual, ou seja, mesmo na vida sexual adulta, mesmo na fase adulta, esses indivíduos histéricos pareciam muito desconectados da sua vida sexual, mas aí quando eu me refiro aqui a sexual, como Freud está dizendo, ao sexo físico, né, ao sexo genital, ao campo sexual com fins de procriação, né? Então aqui, já na página 62, ele vai falar de uma coisa que eu achei muito interessante, eu anotei aqui, que é o contraditório enigma da histeria. Então ele vai dizer assim, o contraditório enigma da histeria assinalando o par de opostos constituído por enorme necessidade sexual e exacerbada rejeição da sexualidade. Vejam que interessante, né, esse contraditório enigma, porque o histérico é aquele que sexualiza tudo que não é sexo. Vejam que interessante isso, porque o histérico, quando eu falo histérico, eu estou me referindo a ambos os gêneros, né? Homens, mulheres, enfim, não importa. Mas o histérico tende a sexualizar o que não é o sexo. Isso significa que ele pode ser muito sedutor, isso significa que ele pode querer atrair para si o desejo do outro, se sentir desejado pelos outros. Ele pode, então, colocar o seu corpo em muita evidência como forma de seduzir, de atrair o desejo, gosta de se sentir no centro das atenções. Então o histérico é muito sedutor. Porém, quando o seduzido cai na rede, vamos dizer assim, o histérico o frustra. Então nas histerias nós observamos esse comportamento assim meio que cíclico de seduzir e frustrar. Porque quando o outro comparece para realizar, para concretizar esse sexo, o histérico perde o interesse, perde o desejo por ele. Então, esse movimento oscilatório de seduzir e frustrar, de sexualizar o que não é sexual, as relações de trabalho, as relações de amizade, que é muito essa coisa da sedução, mas que quando esse outro comparece, como eu falei, o histérico o rejeita. E o caráter dessas fixações fálico-narcisistas, como eu falei, o desejo de protagonizar, de ser o centro das atenções, de chamar sempre a atenção para si, né, na forma teatral, dramática, intensa de falar, mas ao mesmo tempo de afetos superficiais e passageiros, né? Então todas essas características envolvem isso que o Freud está dizendo aqui, do contraditório enigma da histeria em relação à sexualidade. Muito legal essa passagem do texto. E aqui, caminhando para a parte mais final dessa sessão que a gente está estudando hoje, vocês vão encontrar uma frase que é muito importante dentro da psicanálise, dita por Freud, quando ele diz que a neurose é o negativo da perversão. E essa frase é interpretada de várias formas. Em sala de aula ela gera muitas dúvidas. Então vamos ver o que o Freud está querendo dizer com isso quando ele compara neurose e perversão no tocante às pulsões sexuais. O que Freud quer dizer com a neurose é o negativo da perversão é que os sintomas neuróticos são a conversão dessas pulsões ou dessas fantasias ou atos que o perverso faria conscientemente. Em outras palavras, podemos dizer que o que o perverso
pensa conscientemente, o neurótico expressa em sintoma. Ou seja, o que causa o sintoma neurótico não é a meta sexual normal, mas é esse campo das pulsões parciais, esse campo das pulsões, portanto, perversas, que o perverso realiza e que o neurótico não realiza. Ele recalca, e recalcando, ele produz sintoma. Portanto, um é o negativo do outro, embora sejam estruturas bastante diferentes, mas estão conectadas pela relação entre a pulsão parcial como causa dos sintomas, tanto na neurose quanto na perversão. Eu quero complementar esse trecho com uma passagem desse livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, sempre falo desse livro para vocês, Freud e o Inconsciente. E aqui na página 98, Garcia Rosa vai dizer o seguinte: o grau de perversão permitido por cada pessoa está na dependência da maior ou menor resistência oferecida pelas forças psíquicas, sobretudo a vergonha e a repugnância. Ou seja, o grau de perversão depende da força que o nojo ou repugnância exerce sobre cada indivíduo. Coisas que os perversos fazem e têm prazer sexualmente e que os neuróticos têm muito nojo e repugnância até de pensar. Essas forças psíquicas vão ser responsáveis pela transformação desses impulsos em sintomas neuróticos, de modo que podemos considerar a neurose como o negativo das perversões e os sintomas como a atividade sexual do indivíduo neurótico. Então vejam, mais uma vez, só para reforçar que aquilo que o perverso não sente nojo, não sente repugnância e faz, e que o neurótico, por repugnância e nojo, reprime, e que é convertido em sintoma, para que seja realizado o desejo na forma de sintoma, e não na fonte, como o perverso faz. Daí a afirmação freudiana de que os sintomas são a atividade sexual dos neuróticos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura. No nosso próximo encontro, faremos a leitura do tópico 5, intitulado Instintos Parciais e Zonas Erógenas. Dúvidas, comentários, escrevam aí no campo dos comentários do vídeo, que eu tenho o maior prazer de responder e vamos trocando essa ideia. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.